Gente, eu vou abrir para perguntas agora. Não sei se como é que vocês querem fazer. Acho que circula o microfone. Acho que como o ambiente é pequeno, dá para treinar um pouco a voz alta aí e tentar fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados. Alguém tem dúvidas? Vamos começar. Quem dá o primeiro lance? Nenhuma dúvida, gente? Pelo amor de Deus. Sobre esses 48 meses, né, de legislação do CMS, com relação ao CMS da TUSD e da TR, ele existe uma relação plena da TUSD e da TR ou tem uma diferença? Então vamos entrar na TUSD e na TR. Assim, são fatos geradores distintos. Eles consideram como fatos geradores distintos. Uma coisa é você produzir tua energia e inserir na rede. Aí, isso vem lá nessa energia que você está inserindo na rede, tem a isenção da TUSD. Hoje tem isenção plena da TUSD, a isenção é total. Porém, com uma discussão da ANEEL agora para alteração da 482, aí sim vai entrar no mérito que ele estava falando. Pode ser que incida, pode ser que seja monofásico, bifásico, trifásico, e pode ser que incida mais tributos ainda. São seis possibilidades hoje para alteração da 482. Daí dentro dessas 6 possibilidades, tem desde zero, isenção total, até a tributação quase que plena da tua energia que você está produzindo e jogando na rede. Essa que o Rodrigo, né? Essa que o Rodrigo falou, na realidade, é a diferença potencial entre a tua linha e a linha que está trabalhando na rede. Vocês falam mais preciso sobre isso? Você que entende um pouco mais, Rodrigo. Eu sei porque eu já tive processo referente a TUSD, de repetição de indébito. Aí, meio grosso nas coisas aí. Na verdade, a TUSD, lá, que a concessionária cobra, e até uma tese jurídica que eles estão analisando, todo o imposto de ICMS ele tem que ser cobrado sobre um produto. Só que o que acontece? Quando tu injeta na concessionária, a tua energia que tu gerou e tu injetou na concessionária, ela não é um produto, ela é uma geração tua. Além disso, quando eu injeto na rede, o vizinho que está ali, ele consumiu aquela energia. A concessionária já cobrou o imposto, o governo já cobrou o imposto, ali se tornou um produto. Quando eu pego, é a devolução do meu produto que eu gerei, e é isso que eles cobram sobre a TUSD quando retorna para mim. Então, além de ser uma bitributação, porque fui eu que gerei, ela não é um produto. Então, é inconstitucional. Imposto é sobre produto, e aquilo ali não é um produto. Estou te repetindo o que eu vejo o jurídico falar e as discussões. Mas eu não sei se deu para entender bem claro. Eu injetei uma coisa que é minha. Eu já pago pela transmissão, né? E quando ela volta para mim, essa energia que já estava lá, já foi consumida por alguém já pagou. Ele simplesmente está devolvendo. E eles estão cobrando sobre essa TUSD. E dá uma diferença muito grande de valor ali. Muito grande. Mais alguém? Dúvida? Vamos lá. Eu entendo que esse fórum devia aproveitar a gente valorizar a solar, energia. Claro. Dependendo da aplicação é melhor, mas tem melhores energias para algumas aplicações, né? Fazer uma crítica ao carvão. Sim. Carvão, sim, é totalmente isento de CMS. Vai comprar um parafuso para elétrica a carvão, não tem CMS. Sim. O carvão está recrudescendo tudo agora no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um fórum. Vale uma moção, uma manifestação do fórum em relação ao que está acontecendo. Claro. Sim, inclusive, eu vindo para cá, vindo do Paraná para cá, fui obrigado a ouvir a Voz do Brasil. Inclusive, estava um deputado na Câmara batendo muito em cima disso. Como eu falei, o Brasil, todo mundo sabe que está no gargalo, isso está falando há muito tempo, que a energia está complicada no Brasil, pode ser que haja apagão, como já houve em tempos remotos. Tinha um deputado explanando dentro da Câmara a valorizar cada vez mais o carvão, sendo que o carvão é algo destrutivo, como uma hidrelétrica, como outros tipos de geração de energia. E até, inclusive, no período da manhã, em políticas públicas, a gente até entrou nesse mérito do carvão, até fiz uma pergunta referente a Bárbara Rubim, também suscitando essa questão de energias hidrelétricas, de energias que não são termoelétricas, que são destrutivas mesmo para o meio ambiente, sendo que você tem essa energia limpa. Só para complementar, o nosso problema hoje, o que é? O político ele visa voto. As pessoas, o brasileiro, e isso é questão pesquisa e comercial, cara, é 5% que valoriza a questão da geração por causa do meio ambiente. Nem isso.
A maioria visa a questão do dinheiro. Então, tu nota, se nós, brasileiros, já não estamos preocupados com isso, e sim só com dinheiro, lá em cima vai estar preocupado só com voto, o que vai dar voto. E isso é uma consequência que nós vamos levar muito tempo para mudar. É muito complicado. Ricardo, tem outras tecnologias para armazenamento de energia que também pode exportar para Para GD e principalmente para GD de pequeno porte, as baterias elas vão estar onipresentes, elas vão estar em todo lado. Para cada carro que você descarta a bateria, você pode alimentar 5 casas, né? Então a proporção vai ser muito desbalanceada. Não existe nenhuma tecnologia de pequeno porte de armazenamento de energia que possa competir com isso. Diga. relacionamento com o nosso cliente, né, a razão da nossa existência. Realmente é importante a gente falar com o cliente essa questão de vida útil, de pessoa, realmente pode ser importante. E achei bastante importante também essa questão da participação do professor da universidade com relação a essa questão do reaproveitamento da bateria. Ele mostrou um gráfico aí bastante interessante. Mostrando que o nosso consumo, o tipo de consumo de energia tem aumentado bastante de ano após ano. Nós todos estamos fazendo recorde. Mas eu não posso me esquecer que estamos batendo recorde de energia e o país rodando para trás, PIB negativo. Um dia nós vamos tentar rodar para frente e vai ficar positivo. Quando ficar positivo, vai faltar essa iniciativa, ela é louvável, e aí realmente vai faltar mais energia, né? Porque não se constrói usina tão rápido de uma hora para outra. Só solar. Nosso amigo lá, manda. Ficar melhor para... Aí são duas perguntas que eu quero fazer ainda mesmo. Qual é a radiação máxima que vocês já mediram nos laboratórios da UFSC? E qual é a radiação máxima quando chega a corrente nos módulos? Bom, isso é uma palestra inteira e tem dissertações de mestrado e tese de doutorado acontecendo nesse assunto. Nós acabamos de publicar um artigo na revista Solar Energy que trata desse assunto, tá? Aqui no Brasil, 1.845 watts por metro quadrado, não aqui no estado, lá na Bahia, no sertão nordestino, onde estão acontecendo as usinas, né? E o módulo fotovoltaico ele não está desenhado para conseguir converter toda essa energia e, principalmente, despachar ela pelo busbar, pelos dedos metálicos lá para os contatos, né? Nós estamos, inclusive, discutindo um projeto com um fabricante de módulo fotovoltaico para desenhar células para ambientes de extremos de irradiância, que é o que nós temos aqui no Brasil. Porque os módulos eles foram todos desenhados para climas muito mais temperados, né, onde se tem algum extremo de irradiância é um momento curto. Nós temos medido aqui por tempos muito longos, às vezes até por vários minutos. Isso tem uma outra consequência na usina, que é o possível rompimento do fusível, né, de proteção da string. Várias considerações que são peculiaridades do nosso clima, o efeito da borda de nuvem, né, onde a nuvem atua ao mesmo tempo como um refletor e como uma lente de aumento, aumentando a intensidade da radiação solar a níveis até acima dos valores extraterrestres, fora da atmosfera, e você tem aqui dentro da atmosfera, por reflexão e por refração, mais radiação solar do que lá fora. E isso começa a ser um problema nas usinas aqui, e também é um desperdício dessa energia, porque a célula não consegue converter, ela consegue converter, mas ela não consegue despachar essa energia para os contatos elétricos.
Gente, dúvidas, anseios? Diga. Em relação a tem uma série de trabalhos da autorização, tecnologia, mas uma coisa que preocupa muito quando a gente sai um pouco da presidência para a fábrica, para a produção, é que a gente tem que, de certa forma, a gente consegue fazer um cálculo, uma viabilidade de qual seria os benefícios dessa produção. Um exemplo de empresas grandes falando de uma usina em Portugal, por exemplo, e a gente monta um cenário de possibilidades economias, possibilidades de retorno, enquanto isso a gente está, eu sempre ouvindo aqui, inseguranças em relação a isso, em relação àquilo, em relação a mudanças de legislação da 482, insegurança jurídica, de gente para aportar um dinheiro, né? E a proposta vai ser assim, mas não muito. E também não está muito certo, porque estão defendendo agora que tem um conhecimento jurídico que parece que não é assim. Não sei, gostaria de saber. Insegurança jurídica, tu diz? Como negócio como um todo, oferecendo para grandes indústrias, grandes fábricas, tem consultores hoje na América, os caras vão dizer que isso funciona assim. O quanto aquilo ali está correto? Porque o bom é gerar na carga, né? Tudo que tu depende do sistema, obviamente, traz insegurança. Os sistemas que a gente está no lugar, a gente tem, não é prioridade do sol. Sim, não tem telhado. Está falando de alguma coisa, estamos aqui no leste, no Rio Grande do Sul, e estamos gerando no oeste, numa mesma concessionária. Então a gente faz uma conta, mostra uma gráfico probabilidade de impostos, de tudo, de ICMS, 4 anos, 3 anos, e estamos sujeitos a uma possível mudança, que a gente não sabe se você, após, se vai afetar quem já tem algum sistema conectado. Então, eu gostaria só que vocês comentassem um pouco dessa segurança jurídica. Sei para quê. Acho que o Rodrigo aqui que consegue, especializa em Rio Grande do Sul. Esse é o maior desafio que a gente tem. E isso é o que mais está segurando grandes investidores e grandes projetos. E se tu notar o Rio Grande do Sul, a quantidade que nós temos de sistema instalado, mas grandes projetos e nas grandes é mais difícil. Por quê? Porque o Brasil, a insegurança jurídica é complicado. Então, isso não tem uma solução, como eu disse assim, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. É a questão de ser clareza com o próprio cliente e a informação do que ele sabe que... Mas não é só para solar. Qualquer coisa que tu for investir hoje no Brasil tem uma insegurança jurídica. E isso é o que tu vai levar para ele. Os dados oficiais que tu tem hoje são esses. A questão que a ANEEL, inclusive, já informou que direito adquirido que já tem não será alterado. Mas a insegurança jurídica no Brasil, se ele for investir na solar, se ele for investir em qualquer outro negócio, vai existir sempre. Esse é um desafio grande. Pelo GD, né? Pela novidade. Isso. Os sistemas já estão mais tempo funcionando, ou seja, já tem uma certa orientação. Depois a gente trabalha de 1%, 2%, 3%, daqui a pouco tem uma lista de 25% de ICMS. Não existe, não pega lugar nenhum. Eu acredito, pela experiência de todo o tempo que veio hoje dos negócios, não teve uma mudança brusca nesse sentido. O que está havendo, por mais que o Brasil tenha uma incerteza, é que eu até concordo que alguma coisa tem que ser cobrada na fotovoltaica, porque senão o consumidor final pequeno ele vai pagar a conta na distribuição. O que está se discutindo hoje, notem que não é os processos que já tem, as usinas que foram colocadas, é daqui para frente dentro do que vai. Então, eu acredito que não tem uma mudança tão forte para acontecer um problema de tu mudar um payback astronômico depois de fechado o negócio. Mas que existe uma insegurança jurídica, existe, mas para qualquer negócio. E aí tu vai levar o teu cliente, que é essa segurança que ele tem hoje. Porque o que está se discutindo é para frente, não é para trás. Em momento algum, em todos os detalhes, a ANEEL nunca falou que seria retroativo. Ela garante que não será. E, inclusive, ela garante que não vai ser. Exatamente, ainda tem um gatilho da transmissão, da potência gerada, ela não vai ter uma data também. Ela vai ter uma potência gerada, que ao atingir aquela potência, a partir dali tem alteração. Isso, uma regra de transição. Exatamente. Atingindo objetivos de potência, ele vai inserindo algumas taxas, Isso, exatamente. Exatamente. Isso, tem até a advogada da BGD, a Marina, elas têm, e a Bárbara participam muito, e a pessoa ideal de conversar é com elas ali. A Bárbara tem uma apresentação também ali, é magnífica, que ela
demonstra tudo isso aí, como é o gatilho, quais é os tempos disso. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tu vai ter que trabalhar o teu cliente, primeiro, insegurança jurídica no Brasil existe, e o segundo, que é a questão, nós falando da solar, existe a garantia da própria ANEEL que não vem nada para trás, só daqui para frente e já tem a discussão. O problema é, quais dos 6 pontos aquele vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Quanto maior ele vai ser, pior é, que aí o valor, quando retorna da energia. E sempre eu digo para as pessoas, se puder colocar no lugar a usina, quem puder colocar no consumo, coloca, porque a insegurança, tu não fica por insegurança. Agora, se não tem outra maneira, algum risco vai ter. Isso daí eles vão então trabalhar, são 6 possibilidades que eles estão, que a ANEEL está analisando para inserir na 482, para ter essa tributação, seja por fio, lá como eu tinha explicado anteriormente. E isso para quem já tem lá atrás, ele vai trabalhar em cima dos gatilhos. Cada gatilho ele vai inserir talvez, né, porque ainda isso está em discussão. Vai ser inserido uma porcentagem de tributo em cima, uma porcentagem, que vai ser estabelecido de acordo com o que for decidido em cada estado, com alíquota, tudo mais. Então, ou seja, quem está, o direito é adquirido. Quem está para trás fica dessa forma. Mais para frente, talvez, muito depois do investimento, do retorno do investimento, ele vai ser tributado. Talvez não. Isso é o Brasil, a insegurança nossa mesmo. Manda. Tem mais um questionamento para fazer, pode, acho que cadê o Rodrigo e o Wagner? Mas primeiro do Rodrigo, até que ponto no Rio Grande do Sul já entrou um modelo de negócio de locação de autocusto remoto? Já tem usinas operando nesse modelo? Talvez o Paraná e Santa Catarina Que eu saiba, tem 2 usinas de grande porte assim, nessa questão, e eu posso te dizer que a critério nosso de contrato, eu pessoalmente, nós estamos participando da primeira agora, que é uma usina de 1 mega. Então, ainda não está na fase de projeto e para instalação. Mas que eu saiba, existem 2 nesse modelo assim, mas é quase raríssimo nesse ponto. Eu não sei, eu acho que a Mara, por exemplo, está lá, sabe, mas eu conheço 2. É raro, né? É muito raro nesse ponto de ter hoje no Rio Grande do Sul. se existe alguma restrição em relação às concessionárias sobre esse modelo de negócio, do modelo de negócio para a locação. Porque você está tanto em consórcios, quanto agora entrando, mas esse modelo de autocusto remoto, você vai fazer um modelo de comercialização de energia sem a venda do locatório. Quando tu fala em a compensação remota, isso existe em vários casos em pequenos, residenciais, por exemplo. Se tu pegar tu entrar ali na ANEEL, tu vai ver, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 11.700 projetos, mas tem 12.500 beneficiados. Isso já é um autoconsumo remoto, que um que fez no local e mandou para 2. Agora, quando tu fala em grandes projetos, aí é muito difícil. Eu desconheço o consórcio, não conheço nenhum que funcionou, que vá, até porque o consórcio, estou falando do Rio Grande do Sul, eu desconheço, e eu olhando os números, o consórcio é muito complicado porque tem que montar e tem uns custos muito mais altos, o payback é mais demorado. Agora, sobre arrendamento, aí sim, esse projeto é o que nós estamos fazendo agora, é arrendamento, que aí tu vai arrendar a questão da usina. Na verdade, tu faz um arrendamento só. Tu arrendou e fez... É esse o objetivo hoje mais fácil. A questão consórcio já é mais complicado, a questão de cooperativa mais ainda, porque tem um custo maior ainda, então é bem complicado. Mas a realidade hoje deve ter uns 2.000 casos no Rio Grande do Sul que são interligados de uma ligação de uma residência para outra residência ou de uma loja para outra loja. Tá? Isso já tem, já deve, se tu olhar nos dados ali, vou tentar chutar, mas uns 2.000 deve ter a mais ali do que o número hoje de ligações já. Isso, arrendamento do único consumidor. Porque no momento que tu pensar a 2, 3, tu já muda a questão, né? Então, o arrendamento tem que ser um. Poderia detalhar um pouquinho melhor aí essa dificuldade que o consórcio tem? Que tipo de dificuldade se apresenta aí? Como você comentou hoje, eu te digo assim, ó, eu já... Tá, eu empresário, vamos lá, eu empresário. Eu me dou com o diretor da primeira usina lá do Nordeste, inclusive ele foi na Alemanha comigo. Eu não sei se o cargo dele é diretor ou é um dos engenheiros responsável pela primeira usina, que foi um consórcio lá no Nordeste. Por pessoalmente com ele, me dou a ideia deles, fizeram o teste, tudo está rodando, funcionando. Mas a minha opinião empresário hoje, para o meu cliente, é mais fácil eu fazer a questão de arrendamento
por questão de custos e payback. Por isso, a minha decisão. Não que eu diga o que é melhor. Isso é uma decisão minha. Eu prefiro hoje o arrendamento. Até nós estamos fazendo o primeiro arrendamento. Em Goiás nós já fizemos arrendamento. Agora, no Rio Grande do Sul, é o primeiro que eu estou fazendo. E eu prefiro arrendamento. Minha opinião. Não sei a de vocês. Eu não entro nesse mérito porque também não é minha área, eu não entendo muito. Mas no Paraná existem 2 usinas. Uma eu tenho certeza que até a SSM que está produzindo ela está sendo feita em Palmeira. Não sei se está produzindo ainda, mas já é para estar em... Se não estiver produzindo, já está no final. E tem uma, se eu não estou equivocado, em Mandaguari. São 2. E tem uma da Klabin, só que a Klabin, na unidade em Ortigueira, ela produz para ela mesma. Ela nem retorna na linha. Além dela ter essa usina termoelétrica, ela tem mais uma planta enorme de biomassa, gigantesca de biomassa, produzindo tudo para consumo próprio da empresa mesmo. Não retorna na linha. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa questão porque eu trabalho muito com isso, até por ser advogado, tá? Alto consumo remoto para locação de usina tem um grande problema, que é a demanda contratada de usina no ramal de geração. Então, assim, por que esse modelo não funciona? Em algumas aplicações, aí me pergunta de consórcio. Por conta disso, consórcio não tem isenção de ICMS, consórcio, cooperativa e condomínio. Então, 30% já não se tem de ganho. Com demanda contratada em ramal de geração de usina, eu já consigo machucar muito meu fluxo de caixa por conta desse valor. Então, assim, geração em condomínio e cooperativa não funciona no Brasil. Tanto que é verdade, dos 900 megas instalados, só tem 20 em geração compartilhada, nesse formato. O único formato que funciona para alocação de usina é locação de usina remota até 1 mega, para consumo matriz e filial de comércio, por conta da apropriação do ICMS. Então, o que acontece? Como o comércio ele é um contribuinte final de ICMS, e a compensação dele vai se dar quilowatt por quilowatt, o ganho dele, muito embora seja perdido na questão da demanda contratada do ramal de geração, o grande ganho econômico dele é quando ele se apropria do ICMS na hora do pagamento da conta. Só esse modelo funciona. E falo por experiência própria, porque eu já fiz algumas usinas para alocação. O grande problema de tu montar usinas para alocação não é a questão de fazer a comparação real por quilowatt-hora, porque basicamente se aluga, eu faço locação de equipamento com cláusula de performance. Se a usina não performa, eu preciso indenizar o cara que me paga todo mês um valor pela usina. Então, assim, como eu não consigo dimensionar exatamente o que a usina vai produzir exatamente falando quilowatt, o que se faz joga 90% num valor fixo e 10% faz um variável da produção de energia. Esse é o modelo que normalmente tem sido usado no Brasil. O que muitas empresas fazem? Elas abrem os bids de contratação de usina. Drogasil, Dimed, Araújo, todo mundo no Brasil hoje que trabalha em comércio, loja de varejo, rede de farmácia, eles abrem o bid para o mercado para contratar uma empresa que vai fazer a construção e a locação da usina dele por um prazo suficiente e que possa remunerar o capital investido na construção da usina. Mas, de novo, é importante ter em mente que alguns estados têm convênios de ICMS diferentes. Minas, por exemplo, até 5 MB permite associações. Não por acaso Minas Gerais tem a maior quantidade de usinas nesse formato e não por acaso Minas Gerais tem o melhor payback de energia. Nordeste, daí já por uma questão de radiação. Tu me pergunta a dificuldade de montar consórcio cooperativo. Se já é difícil montar um consórcio entre empresas, imagina um consórcio que vai gerir um ativo. Então, vamos lá, toda a estruturação de um consórcio vai ter que necessariamente fazer uma usina remota. Então, se eu estou já no meu ponto de consumo pagando demanda contratada em alta, se eu tiver que pagar demanda contratada na minha geração, não vai fazer sentido nenhum fazer uma usina para locação. Então, é melhor não consorciar, então é melhor fazer uma usina remota que eu consuma sozinho. Então, não tem sentido nenhum consorciar se eu estou consumindo em alta e pagando 2 demandas. Então, esse é o primeiro problema. Fora o fato de que consórcio tem um contrato, eu tenho que formalizar um contrato. Toda vez que eu tenho uma inadimplência, eu vou precisar acessar o cliente inadimplente, vou ter que tirar ele do contrato, refazer esse contrato e reapresentar ele para a concessionária. Isso aí sempre gera uma problemática burocrática e isso transforma o negócio em alguma coisa bem dificultada. E é custo de administração de contrato. Cooperativa nem se fala. Tanto é que nem existe cooperativa de geração no Brasil, primeiro porque não tem isenção de ICMS,
Segundo, a lei de cooperativas fala que são no mínimo 20 pessoas, 20 CPFs. Então, juntar conta pequena de 100, 200, 300 reais numa cooperativa para montar uma usina pequena, então, assim, de novo, 20 pessoas, ato cooperativo, registro de ato, documento. Toda vez que alguém não pagar, eu preciso fazer uma assembleia geral para retirar o sujeito, tem que mudar o contrato, registra em títulos documentos, apresenta de novo para a concessionária. Com a mudança da regra, todas essas mudanças de novos contratos vão ser considerados novos consumidores. Então, eu entro na regra nova. Então, veja, se eu monto uma usina agora e loco ela por 3 anos, seja alocar a usina por uma matriz filial, condomínio, cooperativa, alguma coisa assim, depois de 3 anos trocou o contrato, é um contrato novo. Então, quer dizer que eu entro na regra nova. Então, essa é a insegurança jurídica. De fato, hoje, fazer uma alocação de uma usina para compensação em matriz filial não tem insegurança jurídica nenhuma. É um negócio tão simples quanto eu alugo um terreno, construo uma usina, logo acredito no meu imposto, com isenção de PIS e COFINS ainda. Então, assim, esse formato de locação é fácil de fazer, não é mistério, não tem segurança, a não ser por questão da mudança da regra, mas aí é só questão de estabelecer um contrato de 10 anos para a locação da usina. Em princípio, eu consigo ter o retorno do meu investimento e consigo ter a segurança de que a usina gerando lá consegue abater o meu crédito. Custo fixo é quase zero. Então, assim, são peculiaridades. Tá? As aplicações de usina, locação de usina, são aplicações caso a caso. Tá? Tem que ver o tipo de perfil do consumidor, como ele se apropria do ICMS ou não, porque, na verdade, a gente fala de energia, são 70%. O resto, os outros, provavelmente 30%, 35% é imposto. Né? Então, a gente tem que entender como é que também o cliente trabalha com essa isenção. Não quis aqui, mas só para deixar claro como é que funciona o... Fechou? Obrigado, gente. Mais uma última pergunta aqui. Fechou. Então tá.